No vídeo de hoje vocês vão acompanhar aí 2 bolos que eu fiz no final de semana. Bora? Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vocês já viram aí no título do vídeo o que é que a gente vai fazer aqui no vídeo de hoje, né? Serão aí 2 bolinhos que eu fiz no final de semana. 2 bolinhos lindos, eu espero que vocês fiquem até o final, porque os bolos estão incríveis e eu tô assim bem apaixonada especificamente pelo último bolo. Então, espero que vocês continuem aí no vídeo e acompanhem tudo, tá bom? Sem falar que eu tô dando aí várias dicas nesse vídeo. Meu chantininho, eu perdi o ponto, ficou bem líquido, mole. E eu consertei, então vou falar aqui no vídeo como foi que eu consertei, vou mostrar como foi que o chantininho ficou. Então vocês não deixem de assistir para pegar aí as dicas que eu tô passando para vocês. Também não deixem de me acompanhar lá no meu Instagram, que tá passando aqui na tela. Tem muita gente que tá chegando lá no meu Instagram, tá me mandando mensagem dizendo que veio através aqui do YouTube. Então, se vocês quiserem aí ter esse contatinho aí mais íntimo, né? Então, quiserem ir lá pro Instagram também, fiquem à vontade, tá passando na tela e também tem o link aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Pronto, gente, ó, já estão aqui os meus bolinhos. Já comecei aqui fazendo eles. Aqui o meu bolinho de 15 centímetros. Tá aqui prontinho, que eu vendo ele para 15 fatias. Aqui é uma forma de 20 centímetros, que eu vendo ela para 30 fatias, tá certo? Então, já deixei o meu forno ali para aquecendo um pouquinho. E já vou colocar lá para assar os meus bolinhos e vamos começar nos recheios, né? Então, gente, vamos começar aqui a montar o primeiro bolinho, né? Eu já adiantei ali as massas e eu já gravei só com as massas prontas, porque vocês já viram aqui muitas vezes como é que eu faço, né? A minha massinha manteigada, que já tem vídeo aqui no canal ensinando ela. E eu só coloquei na forma, pesando como sempre, não tem nenhum segredo. Mas se ficar alguma dúvida, pode perguntar aí nos comentários, que eu respondo vocês na hora, tá certo? Na hora que eu ver, né? Então, pode deixar nos comentários. Coloquei aí a minha massinha, esse bolinho aí, ó, de 15 centímetros, tá bom? E eu sempre tô umedecendo meus bolinhos com a minha caldinha de leite condensado com água, tá bom? E aqui eu tô fazendo aqui, tô recheando meu bolo com recheio crocante e beijinho. Esse daí é o recheio branco. Na verdade eu fiz recheio de ninho, saborizei com ninho para fazer o crocante, mas pode ser só o creme branco. E aqui para esse bolo eu utilizo uma receita de recheio. Daí eu divido, né, 200 gramas para cada um. Eu sei que o leite condensado ele não tem 200 gramas, 400 gramas fechado, mas daí eu pego outro leite condensado e completo 200 gramas para cada receita quando eu vou fazer dividido, tá bom? E aqui, gente, eu coloquei o meu recheio e depois o meu crocante. Vocês já viram eu recheando o bolo com crocante de diversas formas aqui no canal. E nesse dia eu resolvi fazer desse jeito aí. Eu já fiz com o crocante embaixo, o recheio em cima, barreira de contenção e o crocante no meio. Então, assim, você faz aí da forma que você achar melhor, né? Então, nesse momento aí, eu tirei o meu bolo da forma, porque eu monto na forma, mas ainda coloco o acetato, tá bom? O primeiro acetato, ele tava curto, daí eu parei o celular, fui pegar um outro acetato, coloquei, esqueci de dar player de novo. Gente, eu faço muito isso. Eu pauso para ir pegar alguma coisa que eu vou demorar um pouco, para o vídeo não ficar aí rodando e ter muita coisa para cortar. Depois eu simplesmente esqueço de voltar à gravação. Por isso que muitas coisas às vezes fica meio desconexo. É porque eu esqueço de colocar para gravar novamente. Enfim, né? Foi isso que aconteceu. Aí eu já tô colocando o meu recheio de beijinho. Essa minha cliente, gente, ela sempre pede esse sabor de bolo. Ela ama massa de baunilha, recheio de beijinho e crocante. Ela é apaixonada, sempre pede esse sabor aí. E vocês estão vendo aí que esse bolo ficou altíssimo, né? Lembrando que o meu acetato ele tem 15 centímetros de diâmetro, a minha forma tem 10. Então, por isso, eu sempre gosto de colocar no acetato. Eu tenho a impressão de que ele fica mais retinho, sabe? Quando eu coloco no acetato. Já esse bolo aqui, vamos fazer uma montagem à mão livre. Um pouquinho do recheio no fundinho da minha forma, para o meu bolo fixar bem, né? Não ter aí nenhum perigo dele escorregar. E eu já venho colocando a minha massinha de chocolate. Esse bolo aí é um bolo de 18 centímetros de diâmetro, tá bom?
Eu tô molhando meu bolinho com calda à base de leite condensado e água também. Também untei a minha forma com o papel manteiga. Eu gosto de colocar papel manteiga, mas eu prefiro o desmoldante. Eu não tava colocando porque eu tava sem, mas eu prefiro desmoldante. Então, se você tem desmoldante, é uma dica, né? Eu acho bem mais legal. E, gente, para esse bolo, eu utilizo aí uma receita e meia de recheio. Eu já falei aqui no canal que eu tô querendo atualizar o meu vídeo. Eu coloquei um pouquinho de calda no recheio. Eu sempre tô colocando para me ajudar na hora de espalhar o recheio, né? E, gente, eu já falei aqui em um vídeo no canal que eu tô pensando em gravar um vídeo atualizado a respeito dos tamanhos de forma para quantidade de massa e de recheio. E eu quero que vocês me digam se vocês querem, porque eu tô querendo aí aumentar a quantidade de recheio dos bolos. Eu super acho que essa quantidade é uma quantidade ideal, a quantidade de recheio que eu utilizo. Eu particularmente não gosto de um bolo muito recheado, mais recheio do que massa, mas isso aí é o meu paladar. Eu gosto da coisa do bolo mais contraste, né? Um contraste de massa e recheio. Mas eu tô querendo aumentar aí a quantidade de recheio e gravar um vídeo pro canal. Se vocês quiserem, vocês me dizem aí se querem que eu faça aí o vídeo atualizado. E aqui nesse bolo eu tô utilizando uma receita e meia de recheio. Então eu sempre coloco uma vasilhinha que seja retangular, porque eu marco ela no meio e parto uma metade para cada camada de recheio, né? Então eu tô querendo aí aumentar essa quantidade para 2 receitas, enfim. Se vocês quiserem que eu faça aí o vídeo atualizado de tamanhos de forma, quantidade de massa e de recheio, vocês me dizem que eu trago, tá bom? Aqui eu já tô fazendo a montagem diferente, né? Colocando já direto na minha bandejinha e no acetato. Sempre quando eu faço o bolo, tipo, eu faço o bolo e recheio no mesmo dia e quero montar no mesmo dia, eu sempre já vou logo pra forma. Aí, quando eu deixo a massa esfriar um pouquinho mais, aí eu monto no acetato. Mas também depende do dia, mas geralmente quando eu faço assim, eu monto na forma porque dá uma segurança maior do que se eu for montar o bolo, com o bolo ainda morninho, ele começa a quebrar, né? Então, eu acho mais tranquilo na forma quando é nesse tipo de ocasião. Lembrando que o bolo fica no mínimo 8 horas na geladeira. No mínimo, não deixe menos que isso. A não ser que você pegue aí de última hora, você deixa aí 3 horas no congelador, que dá certo, tá bom? Esse daí já é o primeiro bolinho. Eu coloquei um pouquinho de chantininho embaixo do bolo, né, na minha bandejinha. Eu prefiro colocar recheio, mas eu não tinha, então coloquei chantininho mesmo e deu tudo certo, graças a Deus. Aí eu tô tirando o farelinho do bolo que ficou, tá bom? E eu vou colocar um pouquinho de chantininho nesses espaços em que eu já tô vendo que tá um pouquinho vago, né? Então, para não criar bolha de ar, eu vou preenchendo com chantininho nesses lugares aí. É para não ter perigo depois o bolo tá pronto e estourar uma bolha de ar enorme, o bolo ficar horrível, né? Esse bolo aqui, gente, vai ser um bolo totalmente diferente do outro bolo. Esse bolo aqui é um bolo masculino, o outro bolo vai ser um bolo feminino, um bolo lindo. Vocês vão acompanhar aí. Aqui eu tô utilizando o meu chantininho já batido e descansado, como eu sempre gosto de fazer, que eu já falei pra vocês, né? E hidratado. Porém, aconteceu um probleminha. Na hora que eu fui espatular meu chantininho, eu percebi que ele estava poroso. Às vezes acontece isso devido ao clima. Você hidrata o chantininho, quando você vai colocar no saco de confeitar, ele já tá poroso de novo. E nesse caso aí, o chantininho ficou poroso no bolo. Quando eu fui espatular, eu percebi que ele estava poroso. Olhando assim, dá pra ver que ele tá um chantininho hidratado. Mas aí, quando eu fui espatular, ele estava bem poroso. Então, não fica um resultado tão perfeitinho. Mas ficou bem bonito o bolo, vocês vão gostar. E é uma ótima ideia aí de bolo masculino, que foge aí daquele tradicional bolo masculino, bolo azul, bolo verde, bolo preto. Assim, cores que as pessoas rotularam como cores para homens, né? Então, esse bolo aí, ele foge disso, é um bolo diferente. Então, vocês vão gostar do resultado, apesar do meu chantininho ter ficado aí um pouquinho poroso.
que não é o que eu costumo deixar, vocês sabem que fica sempre bem bonitinho. Ó, aí em cima dá pra ver que ele tá um chantininho hidratado, mas já tá querendo ficar poroso aí na lateral. E quando eu comecei a espatular, eu vi que tava bem poroso. Então, assim, quando já tá o chantininho no bolo, não tem muito o que fazer, a não ser você umedecendo a espátula na água morna. Mas, gente, aqui na minha região é muito quente. Eu não gosto de fazer isso, não gosto de arriscar, porque eu tenho muito medo de desestabilizar o meu chantininho e ficar pior do que o que tá, sabe? Se eu for molhar a minha espátula na água morna, então eu prefiro nem fazer isso. Infelizmente eu deixo poroso mesmo, porque antes um bolo poroso do que um bolo derretendo, né? Então acabou que eu deixei aí. Vocês viram que eu espatulei com a minha espátula de metal, depois com a espátula de textura e já venho tirando a primeira quina. Eu venho logo com a espátula de textura, porque quando o chantininho, eu tô com um pouquinho de dificuldade de preencher todos os espaços que ficou nele, eu já venho com a espátula de textura, porque ela espalha melhor o chantininho por todo o bolo. E eu consigo ver aonde realmente vou precisar de chantininho. Nesse bolo, minha Nossa Senhora, eu cometi outra gafe. Ai, Deus, que vocês vão ver. Primeiro que eu já espatulei horrores esse bolo. E eu sou uma pessoa muito perfeccionista no meu trabalho. Ó, comecei aí a estar mexendo. Comecei a mexer aí na frente. E esse vai ser o problema. Eu sou muito perfeccionista, gente. Às vezes tá uma coisinha de nada no bolo e eu vou lá mexer e fico lá mexendo, até o bolo ficar do jeito que eu quero. E às vezes acaba que eu acabo estragando o bolo. Fazendo alguma coisa que eu não deveria. E nesse caso aí eu fiz uma coisa que eu não deveria. Não vou falar agora o que foi, mas vocês vão acompanhar. Mas ó, já comecei daí. Só preenchendo com chantininho e tome chantininho, tome espatular, tome chantininho, tome espatular. E depois vocês vão ver o que acabou acontecendo. E por que eu resolvi deixar esse bolo, mesmo o bolo não tendo ficado perfeito, como eu sempre gosto de trazer aqui pro canal. Porque, gente, todo mundo erra, a gente comete os nossos erros, a gente trabalha todo santo dia fazendo bolo, mas ainda tem um bendito de um dia que ainda dá alguma coisa errada, né? O ser humano é assim, acontece isso. E, enfim, é importante vocês saberem que, tipo, acontece comigo também, graças a Deus, é muito raramente, porque dá uma dorzinha de cabeça, né? Mas, enfim, acontece comigo também e eu resolvi trazer para vocês verem que não precisa se apavorar não, tá bom? Igual antes, eu já me apavorei muito com esse tipo de coisa, mas não precisa não, tá bom? Não esquente com isso não. Você é profissional, dê o seu melhor que vai dar tudo certo. Eu vou pintar a metade do meu bolo de dourado. Então, o que eu tô fazendo? O chantininho que sobrou aí na minha espátula, eu vou pintar aí o meu cake board para toda a tinta dourada que for cair na minha bandejinha, vai cair aí no chantininho. Então, eu vou conseguir tirar com mais facilidade, né? Eu vou pintar a parte de baixo toda de dourado. Então, quando a gente vai pintar principalmente a parte de baixo, suja bastante a bandejinha, né? Então, é legal a gente vir aí com esse chantininho na parte de baixo. Claro que é uma opção. Se você não gostar, você pode simplesmente vir com um paninho úmido e tirar, mas eu particularmente acho que dá mais trabalho. Então, tá aí uma dica aí pra vocês. Espero aí que vocês testem para ver se vocês gostam, se vocês aprovam. É importante a gente tentar fazer técnicas novas para ver com que a gente se adapta melhor, né? Então, é isso que eu tô mostrando para vocês. Eu tô pintando o meu bolo com pó dourado cintilante da FAB e álcool de cereais na minha bombinha com um caninho. Quando a gente vai aplicar glitter, não precisa do caninho, mas quando a gente vai pintar, precisa do caninho, tá certo? Aí, gente, tem uma partezinha do meu bolo que ficou falhadinha na parte de baixo. Foi na hora que eu fui... Aí, ó, bem aí. Aí na frente. Fui aplicar o chantininho na bandeja, eu acabei pegando um pouquinho no bolo. E depois, quando eu fui limpar a bandeja, já com um paninho, porque primeiro a gente tira o excesso com a espatulinha, igual eu tô fazendo agora. Com calma, tira primeiro o excesso e depois vem com o paninho limpando. Aí, gente, onde eu comecei não, tô finalizando aí a minha saga de erros nesse bolo. Mexendo aí na frente do meu bolo.
eu acabei que deixei o meu bolo meio oval, sabe? Coloquei muito chantilly em cima, aí depois eu vim com essa espátula, espatulando aí só a parte branca, e acabou que isso não deixou um resultado legal no meu bolo, como eu costumo deixar. Aí isso já me deixou um pouquinho abalada, daí eu fui tirar o excesso com o paninho, acabei pegando muito na parte de baixo, como vocês estão vendo aí, mas eu achei que mesmo assim ficou um resultado bem lindo. A minha cliente disse que ficou perfeito. Eu gostei do resultado e eu resolvi trazer para vocês. E é bom para vocês verem aí também, né, que todo mundo erra. Aqui o meu chantilly mole, líquido, como vocês estão vendo aí. Líquido, líquido, líquido. Eu exagerei na hidratação dele. Tinha muito corante e acabou que perdi o ponto. Mas isso aí não é motivo para ficar desestabilizado, não. Dá para você consertar. Como você conserta? Pega um pouquinho de chantininho. Tem o seu chantininho lá que tá todo poroso. Pega um pouquinho dele, mistura bastante em um bolzinho, em uma vasilhinha qualquer, né, com a espátula. Mexe, mexe, mexe até você tirar todas as bolhas de ar. Não hidrata. Pega o chantininho do jeito que tá. Você tirou o chantininho poroso, mexeu, 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 sumiu as bolhas de ar. Você sabe a textura que fica, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Daí você vai colocando aos poucos nesse chantininho líquido aí. Aos poucos e vai mexendo bem devagarinho e com cuidado, porque senão ele vai ficar cheio de pelotinha, tá bom? Então você vai colocando nesse chantininho líquido e vai mexendo devagarinho com a espátula. E aí você vai conseguindo aí o ponto perfeito do chantininho, que foi aí o que eu consegui, graças a Deus. E o meu chantininho ficou perfeito para trabalhar. Essa partezinha rosa por baixo do chantininho que eu tô aplicando, foi aquele chantininho rosa que eu tinha colocado. Daí eu só espalhei ele, já tava no bolo, eu só espalhei aí no bolo. E eu já vim aplicando aí o meu chantininho que ficou bom, né? Que eu consertei. Esse bolo vai ser um degradê. Comecei com esse rosinha mais escuro, daí eu já venho com a rosinha mais claro. Como é que a gente faz isso? Mesma coisa. Pega o chantininho poroso, mexe, mexe, mexe. No caso, o chantininho que ainda tá sem corante, ainda tá sem nada. Daí você vai colocando no chantininho colorido, sem hidratar, tá certo? Daí você mexe e você vê se vai precisar dar alguma hidratadinha ou não. Daí, como você tá adicionando um chantininho branco no chantininho rosa, ele vai, obviamente, ficar um tonzinho de rosa mais claro, né? Então, é isso que a gente vai fazendo aí no degradê, quando começa do escuro e finaliza no claro. Quando começa no claro e finaliza no escuro, é sair adicionando corante, né? E eu tô, sempre quando é degradê, eu utilizo o mesmo saco de confeitar, porque se trata aí do mesmo bolo, mesmo tom de rosa. A gente só tá aí adicionando mais chantininho, ou no caso o oposto, adicionando mais corante. Então eu sempre boto no mesmo saco de confeitar. Coloco meu chantininho no saco de confeitar, tiro um pouquinho, porque aí vai sair o rosa mais escuro. E depois eu já aplico no bolo, e já vai começar a vir o rosinha mais claro, né? Que é o tom do bolo. Então sempre quando é degradê, eu gosto muito porque suja menos. Gente, Maria, eu detesto estar lavando vasilha de chantininho, porque é uma coisa que a gente tem que lavar com muito cuidado, né? Porque tem uma gordurinha, né? O chantininho. Então, é uma coisinha chatinha de se fazer, viu? Eu acho. Então, gente, aqui o errinho que eu falei pra vocês lá no outro vídeo, né? Vou pegar alguma coisa, pausa o vídeo, volto e esqueço de colocar pra gravar. Mas eu só espatulei com a minha espátula de textura lisa, tá bom? E vim fazendo wave cake com essa espatulinha pequena de kitzinho de internet mesmo. Aí eu cortei ela pra ela ficar aí no tamanho que eu gosto e venho fazendo ondinhas no bolo. Esse vídeo aí tá na velocidade normal, que eu deixei para vocês verem como é o efeito. Só fazendo ondinhas com a mão e girando a bailarina com a outra, tá bom? Não tem segredo. E aqui em cima eu vou fazendo aí o meu aspiral. Posiciono a minha espatulinha no bolo e com a outra mão vou girando a bailarina e já vai formando um aspiral sozinho, tá bom? E aí, gente, olhem esse bolo. Meu Deus, eu tô muito apaixonada nesse bolo. Cheio de borboletinhas, com esses tons de rosa. Assim, eu tô encantada com esse bolo. Espero que vocês tenham gostado. Me contem se você gostou, tá bom? Não deixa de contar.
E um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Acompanhem tudo, tá bom?